Olá, meu nome é Bruno. Esse é o canal Estrela do Oriente aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma experiência de leitura para vocês. O livro que eu vou falar hoje é esse daqui, Teogonia de Hesíodo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que gostam de assuntos relacionados à literatura, à leitura, à magia, esoterismo e espiritualidade, tá bom? Então, eu vou falar sobre a minha experiência e a minha opinião lendo esse título, tá? Então, a Teogonia tem como autor o Hesíodo, tá? Essa edição especificamente é da editora Edra, tá? É uma edição de bolso, tá? Ela é menorzinha e é uma tradução do Christian Werner, tá? Do grego, ele que traduziu essa obra do grego diretamente para o português, tá bom? Essa edição aqui tem 103 páginas, tá? Divididas basicamente entre a introdução feita pelo tradutor, pelo Christian, e a teogonia em si, tá? A teogonia, ela é escrita em forma de poema, tá? E a gente pode dizer também canção, tá? Então é um bloco contínuo de texto, um poema contínuo ou uma canção contínua, tá? Onde especificamente aqui esse poema, Teogonia, ele fala sobre o nascimento dos deuses dentro da mitologia grega, tá? O nascimento dos deuses desde o início dos tempos, tá? E as suas linhagens, tá? Dando ênfase a Zeus, a história de Zeus, a sua ascensão e aos seus feitos, tá bom? Hesíodo, o autor, né, da Teogonia, não é certo a sua existência, né? Não se sabe se ele realmente existiu, assim como Homero, né, o autor de Odisseia, por exemplo. Mas esse texto, ele é associado, né, a Teogonia é associado aos séculos 8 e 7 antes de Cristo, tá bom? E a Teogonia é um dos textos mais importantes, se não um dos mais importantes, né, e precursores que a gente tem acesso sobre mitologia grega, sobre o surgimento dos deuses, né, a teogonia, o nascimento dos deuses, e a sua linhagem, né, o seu histórico e como é que isso se deu, né, o nascimento do cosmos e desses deuses dentro da mitologia grega. Então esse é um dos primeiros textos que a gente tem acesso e um dos mais importantes, né, a Teogonia de Hesíodo. E para gente que estuda magia, esoterismo, religiões, né, esse tipo de leitura sobre mitologias é muito importante, é muito interessante e também muito importante para a gente entender como as sociedades, as diferentes culturas no passado enxergavam os acontecimentos cósmicos, divinos e as suas associações com a natureza, com o próprio homem, né? Então tudo isso é muito interessante para a gente que estuda nessa linha, né? E Teogonia vai trazer tudo isso. Então, a gente tem aqui a criação das primeiras divindades, dos primeiros deuses, né? Desde Abismo, que é a primeira divindade, né? Chamada Abismo, que surge, e dela vão nascendo outras, vão se desdobrando outras divindades, como, por exemplo, Noite, Eros, que é uma das primeiras divindades que surge, né, que é a libido, a vontade, né? Eros é uma das primeiras divindades que surge, né, e está ali permeando muito do que os deuses fazem, né? A gente tem aqui tudo isso muito bem explicado pelo Christian Werner na introdução, essa dualidade, né, entre sagacidade
inteligência e força bruta. Então as histórias, as questões, elas sempre vão ser resolvidas ou com a sagacidade ou a força bruta. E aí a gente tem também essa divisão básica, que a sagacidade ela vai estar sempre relacionada ao feminino, à energia feminina ou a divindades femininas, e a força bruta a divindades masculinas, mas ambas as polaridades se utilizando em alguns momentos da astúcia e da força bruta. Então ele destaca esses dois caminhos como resoluções das questões aqui dentro da teogonia, a relação entre luz e trevas, que é algo já mais presente em todos os aspectos e em todas as divindades, né? Desde o início, porque todos surgem de abismo originalmente, né? Então a gente tem abismo, noite, Eros, a gente tem essas primeiras divindades, depois os titãs, e aí dos titãs os deuses olímpicos, né? E todos eles têm as suas raízes tanto nas trevas quanto na luz, né? Então isso vai ser separado de acordo com as suas ações, né? Dentro da formação do cosmos, dentro do início dos tempos, tá? E da sua linhagem. Então aqui esse livro tem uma lista muito grande de casamentos divinos, né? Os casamentos, as junções que aconteceram entre as divindades do panteão grego e os filhos que foram surgindo disso. Então, de quem cada uma das divindades é filho, né? Como Hypnos e Thanatos, né? A morte e o sonho, como filhos da noite, né? A gente tem aqui a origem de Hécate, né? Uma deusa muito importante dentro de teogonia, respeitada por Zeus, honrada por Zeus, como ele mesmo diz. Zeus e os seus trabalhos, os seus feitos, né? Desde quando ele derrota Cronos, o seu pai, o Titã, ele utiliza a força dos 100 braços, né? Como ele dá vida a Atena, né? Por exemplo, que a sua última esposa, né? Ela estava grávida de um varão, de uma divindade masculina, e aí Zeus devora a sua esposa grávida, e aí de Zeus se desdobra uma divindade hermafrodita, ou uma divindade que contém os dois sexos, né? Ou seja, o indivíduo perfeito, que é Atenas, né? Que é tanto a astúcia, a inteligência, quanto a força bruta, né? Então é muito interessante como tudo isso é muito alegórico, é muito simbólico, falando, e a gente pode encontrar aqui conceitos herméticos, a gente pode encontrar aqui conceitos cabalísticos. Então é muito interessante você fazer essa leitura associando também com esses outros conceitos, principalmente do hermetismo, da alquimia, né, e da cabala. Então é uma leitura bastante interessante, é uma leitura super rápida. Essa edição, ela contém 103 páginas, como eu disse, né, entre a introdução e a teogonia em si, e é uma edição bilíngue. Então a gente tem uma página do grego original e a outra da tradução. Então, em 2 dias, se você tem costume de ler, você já lê a teogonia toda. Obviamente que é interessante você despender um pouco de energia, de concentração aqui para você conseguir captar essas alegorias e essas metáforas energéticas das energias naturais, das energias primordiais, das polaridades, né? Luz e sombra, masculino e feminino, astúcia, força bruta. Então é bastante interessante essa leitura por conta disso, por isso é também tão interessante para nós que estudamos o oculto, a magia, né? O esoterismo, as energias naturais e as suas leis, né? Aqui a gente tem as primeiras lendas de onde surge muito da nossa cultura, das culturas antigas, através aqui de teogonia, tá? Então, essa experiência que eu queria trazer para vocês, né? A teogonia de Hesíodo, dizer que vale extremamente a pena essa leitura, você ter esse material
na sua estante, na sua biblioteca, para você ter acesso aos primeiros mitos da mitologia grega, conhecer como é que foi o surgimento do cosmos e dessas divindades e se aprofundando nessas camadas alegóricas e metafóricas dessas energias primordiais através da visão dos gregos, tá bom? Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Obrigado!